Prezados ouvintes, boa noite. Ontem, segunda-feira, dia 25, eu fui celebrar na igreja Nossa Senhora das Graças, porque nós estamos aqui celebrando a novena de Nossa Senhora das Graças. E o evangelho de ontem nos falava de doação. Ele está em Lucas 21, 1,4 e nos diz: Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disso, ele disse: Em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhes sobrava, mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Para começar a homilia, eu fiz uma pergunta à Assembleia: o que nós estamos dando a Deus? Esperei algumas respostas, apareceram respostas: nós estamos dando a vida, nós estamos dando isso, nós estamos dando dízimo, nós estamos dando ofertas e tal. E uma senhora de beirando os seus 80 anos, uma pessoa que foi sempre discriminada aqui na nossa cidade, parece que iluminada por Deus, ela me deu a melhor resposta à pergunta. Ela me respondeu: estamos dando a Deus tristezas. Mas como assim tristezas? Por que assim? E ela respondeu: sim, tristezas. Estamos dando a Deus tristezas por causa dos nossos pecados. E quanta verdade essa senhora nos disse ali. Naquele momento, então, eu estendi a homilia falando exatamente nisto, nessas nossas atitudes e cada dia colocarmos mais peso nas costas de Cristo, na cruz de Cristo, mais e mais pecados para que Ele carregue, para no fim nos conceder a graça da salvação. Mas é realmente tudo que nós temos dado a Deus são tristezas. A liturgia desta terça-feira diz: há um mundo que persiste em permanecer entre nós, o da injustiça, da indiferença, da ganância e do egoísmo, geradores de morte. Esse mundo precisa acabar, pois é gerador de tristezas e misérias. É preciso progredir no amor, na solidariedade, na esperança. Então este é o mundo que nós vivemos. São estas as tristezas que nós causamos a Deus, as tristezas que damos a Deus com o nosso egoísmo, com as nossas injustiças, quando criticamos, censuramos alguém, quando nós não interpretamos o Evangelho no sentido de ajudar e cooperar para com um dos nossos próximos necessitados. Então nós temos a nossa ganância, os nossos egoísmos, e precisávamos acabar com isso. Precisávamos ter mais consciência, sermos mais tementes a Deus e dar a Ele exatamente aquilo que nós precisamos dar a Deus. E essa foi a segunda pergunta que eu fiz na homilia, dirigida à Assembleia: o que nós temos para dar a Deus e que nós não damos? E mais uma vez eu fui surpreendido, porque foram 2 crianças que me deram as respostas. Tinham aproximadamente 8 anos, e uma delas me disse que o que nós teríamos que dar a Deus e não damos é gratidão. A outra me respondeu que o que nós deveríamos dar a Deus e que nós não damos é tempo. E também elas estavam cheias de verdade.
nós, ao levantarmos, a primeira coisa que geralmente nós fazemos, correr para o celular, olhar as mensagens que caíram para nós no Facebook, no WhatsApp durante a noite. Por que a hora que acorda, ao abrir os olhos, ver mais um dia que amanhece, ver mais a beleza de um dia, a gente não agradece primeiro a Deus por estar vivo? Qual a nossa gratidão quando no horário das nossas refeições nós vemos a nossa mesa cheia, farta, talvez nem tão cheia, nem tão farta, mas uma mesa onde sempre há o que comer. E nós não agradecemos a Deus o alimento que Ele nos proporciona. E deveríamos agradecer ainda mais por termos o que comer quando muita gente chega em casa e encontra panelas e pratos vazios e vão chorar a sua fome porque não tem nada. E aonde está a nossa misericórdia para com estas pessoas? Onde está a nossa compaixão por esses filhos de Deus que sofrem na sua pobreza, que sofrem na sua miséria, que sofrem nas suas faltas? Onde está a nossa compaixão? E a outra criança que me respondeu: o tempo é exatamente o que nós poderíamos colocar a serviço de Deus, o tempo que nós temos disponível, mas ele é repartido apenas entre a partida de futebol, entre o boteco, entre a novela, entre ir à casa da vizinha para falar mal dos outros vizinhos. O tempo, por exemplo, de ir à igreja nós não temos. O tempo que nós poderíamos dedicar ao nosso próximo em visitar um doente, em consolar um triste, o tempo que nós poderíamos ter de abraçar e não abraçamos, de beijar e que não beijamos, de conduzir e não conduzimos os outros para uma vida melhor. Nós faltamos com a nossa solidariedade, nós faltamos com o nosso amor, nós faltamos com tudo aquilo que poderíamos fazer gastando o tempo que Deus nos dá a seu serviço. A serviço dessa caridade humana, de procurar os que sofrem, de procurar os que choram para consolá-los, de procurar os miseráveis para ajudá-los e supri-los nas suas necessidades. Então, é isto que responder o que é a grande verdade, que eu queria que todos nós pensássemos e que todos nós refletíssemos a respeito. O que nós estamos dando realmente a Deus é tristeza por nossos pecados. E o que nós poderíamos estar dando a Ele que nós não damos é nossa gratidão, é nosso tempo de fazer a sua obra. Como nós estávamos ali celebrando a festa de Nossa Senhora das Graças, eu tive a oportunidade de lembrar a eles o quanto Maria foi inteiramente dedicada a Deus. No tempo dela, ser mãe solteira, então Maria daria à luz a um filho sem ter se casado, mas foi um filho anunciado pelo anjo do Senhor, e Maria apenas respondeu: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Ela disse isto sem se preocupar com a censura que poderia vir das pessoas do seu tempo, das censuras que ela poderia viver, das críticas, o tanto ela seria, vamos dizer assim, apedrejada, ela seria falada por ter gerado um filho fora do casamento. Maria aceitou. Maria aceitou com toda a convicção da sua fé ser genitora, ser mãe do nosso Salvador Jesus Cristo. E não só aceitou, como Maria dedicou todo o seu tempo ao filho, a seguir ao filho, a seguir aos irmãos do seu filho,
que eram os seus apóstolos, que eram